Para todos, muito boa noite, bem-vindos aos Olhos nos Olhos, como sempre com Henrique Medina Carreira, e hoje temos o prazer de receber no nosso programa pela primeira vez o empresário Alexandre Soares dos Santos, o principal acionista do grupo Jerónimo Martins e que há relativamente pouco tempo decidiu deixar a presidência executiva do grupo. Muito boa noite, Sr. Alexandre Soares dos Santos, é um gosto tê-lo connosco. Dr. Medina Carreira, vamos ao enquadramento do tema, o olhar da experiência. Suponho que o título que é sugestivo. Há um conjunto de assuntos que foram selecionados, entre muitos outros que seriam possíveis, mas em que vale a pena realmente ouvir uma pessoa com a experiência, o ritmo da atividade, o êxito e provavelmente algumas falhas, enfim, um homem que viveu a vida e que sabe ensinar a vida, porque esta é uma daquelas qualidades que vão rareando. Nós vamos ser dirigidos por uma data de garotos ou por uma data de gente que nunca viveu a vida e que aparecem assim, digamos, promovidos subitamente. E muito do que o país tem de mau deve-se à inexperiência e essa incapacidade dessas pessoas. À inexistência de retaguarda profissional. Bom, sem profissão, mas também sem experiência. São duas, alguns sem cursos, embora o curso seja secundário. Para fazer política o que é preciso é ter-se basicamente experiência da vida, mas enfim, arvoram-se em engenheiros e doutores sem papel na mão, mas isso é o menos. O pior é que não têm experiência, nem têm profissão, nem têm vida. E por isso é que o convite dirigido ao Sr. Soares dos Santos é muito oportuno. Demais ele vai fazer uma curva na sua vida, sem deixar de exercer uma atividade, vai mudar de agulha, passa a expressão. É isso, não é? Está de emprego. O que é isso? Como há falta de empregos, olha, escolheu outro. Tem a ver com o facto de ter deixado recentemente a presidência executiva do grupo? Quer dizer, há épocas para tudo. E a minha época acabou. Acabou. E acabou porquê? Porque você, com a idade, tem uma tendência para ficar mais conservador, para não gostar de arriscar, vê as coisas de uma outra forma e em qualquer aspecto da nossa vida, seja política, empresarial, é preciso ideias permanentes, é preciso criatividade e é preciso muita força, porque hoje o mundo é extremamente concorrente e a gente cansa-se mesmo, só as viagens e as condições em que viajamos, os aeroportos, etc., estão cá de nós. Portanto, chegou a altura em que eu realizei, aliás já tinha realizado há mais tempo, não me deixaram foi sair, e eu estou arrependidíssimo, porque hoje sinto-me bem, sinto-me livre, sinto-me independente e os poucos anos de vida que ainda nos restam, eu quero gozá-los bem. O que é que o senhor tenciona fazer? A trabalhar, já sei. O que é que o senhor tenciona fazer? Olha, estamos com um conjunto de projetos muito interessantes da família, mais virados para o campo da educação. E penso que até ao fim do ano a gente estará mais ou menos definido o que é que nós tencionamos fazer. Nós demoramos sempre muito tempo a chegar a um acordo. E o acordo exige que haja um consenso. Não é a votação por unanimidade, nem 100%, nem 50%. Não, que haja um consenso, que o caminho é este. E depois vamos procurá-lo na implementação. E há certamente a Fundação Francisco Manuel dos Santos tem-nos ensinado particularmente as carências do país em termos de estudo. E eu creio que um dos problemas é a falta de estudos que se fazem para implementar políticas. E isso é extremamente importante e é aquilo que a Fundação vai fazer cada vez mais e é aquilo a que eu me quero dedicar muito. Como é que gosto muito também, deixe-me dizer, gosto muito de ser Presidente do Conselho Geral da Universidade de Aveiro. Acho que o trabalho que estamos a fazer é aliciante. É uma universidade pioneira em muitas áreas, nomeadamente tecnológicas. E dá-nos a conhecer o pensar de outras pessoas com as quais nós não lidamos todos os dias. Sr. Alexandre Soares dos Santos, diga, Dr. Medina, ia lançar o tema o que é Portugal hoje? Pois houve uma época depois da adesão à CEE em que o objetivo muito apregoado era a tentativa da convergência. No fundo era aproximar-nos o nosso nível de vida do nível de vida dessa Europa que nos antecedeu. De facto, tivemos muitos benefícios, veio muito dinheiro naquele trabalho que vocês promoveram, creio que contaram mais de 80 mil milhões, do Augusto Mateus. Bom, e hoje vemos o estado em que este país está. Como é que foi possível cair tanto, depois de tantas
tanta expectativa e tanta esperança que foi alimentada com a nossa adesão à Europa. Tem alguma opinião? Sr. Dr. Medina Carreira, nós todos já temos falado e refalado e tratado e discutido do que é que nos aconteceu. Todos nós sabemos porque é que as coisas falham. E as coisas falham normalmente pelas pessoas. Porque ou não estão formadas, ou não trabalham o suficiente, ou não conhecem a realidade. Os fracassos que nós tivemos durante a minha vida profissional foram todos eles provenientes da falta de estudo e da superficialidade com que algumas vezes atacamos os problemas. E aquilo que me está a preocupar imenso no país é nós não falarmos amanhã. Hoje já acabou. Ontem já existiu. Nós temos que nos preocupar com o dia da amanhã, o que é o Portugal que nós queremos. E para isso é que há que fazer urgentemente determinadas coisas. Não adianta estar como as televisões estão todos os dias, a Troika e mais isto, e o Presidente da República, como ainda há bocado ouvíamos, o Cavaco Silva, não sei o quê. Não adianta nada. Nós estamos com uma linguagem reles, em todo lado, que não ajuda ninguém a pensar. Ajuda sim a insultar. Então o que é que eu acho? Eu acho que a primeira coisa que é absolutamente necessário fazer é um acordo a pelo menos 10 anos entre os dois maiores partidos portugueses. E acha que isso é possível? Ouça, é um problema de responsabilidade. Só não é possível se eles não quiserem assumir essa responsabilidade e se preocuparem mais com as autárquicas. O problema de Portugal transcende isso. E devem fazer um acordo a 10 anos, absolutamente para cumprir, qualquer que seja o Primeiro-Ministro, que já foi feito com o Mota Pinto e com o Dr. Mário Soares. Se pode ser feito em casa do Sr. Dr. Proença de Carvalho, um acordo entre o professor Mota Pinto e o Sr. Dr. Mário Soares, porque é que não é possível hoje? É um apelo que lança o Sr. Soares Santos às lideranças destes dois partidos. Se você não fizer isto, então não vale a pena discutirmos nada. Não adianta as troicas e mais isto e mais aquilo. Nós gostamos muito de falar de soberania, não fazemos nada pela soberania. Falamos muito da dívida, não fazemos nada por isso. Estamos sempre contra tudo. Sempre contra tudo. Sabe que eu tenho muitas... Isto não pode continuar assim. E acha que nós temos classe política à altura desse desafio? Ao fim, não é preciso só classe política. Tem professores universitários. Tem gente de grande categoria neste país. Mas quem comanda isto são os partidos. Hã? Quem comanda isto são os partidos. E sabe porque que isso não é possível? Hã? Sabe porque que não é possível? Tem que ser, filho. Tem que ser, desculpe. Não é? Não é, sabe porquê? Porque os dois maiores partidos em Portugal, eles não estão aqui para resolver coisa nenhuma. Eles estão para tratar, digamos, do assalto ao orçamento. E como o orçamento não chega para dois partidos, não há conselhos de administração, não há ministérios, não há secretarias de Estado, não há institutos, nunca o PSD e o PS vão juntar-se. Estão sempre na carreira. Tem que haver alguém neste país que sente os líderes dos principais partidos e diga: meus filhos, acabou a música. A partir de hoje os senhores estão aqui fechados, mais uma equipe, aí não saem daqui enquanto não Acha que esse devia ser o papel do Presidente da República? Há anos que sugeri isso numa reunião. Ao próprio Dr. Cavaco Silva? Estava presente. Eu não sei se ele era Presidente da República, se era o Dr. Jorge Sampaio, já não sei quem. Ninguém concordou comigo, tirando o Dr. Vítor Constâncio. Mas não concordaram porquê? Porque acham que é impossível. Ora, se a gente logo à partida acha que é impossível, então não vale a pena. Não, mas não é isso. É que esta é uma realidade. Se nós soubermos quais são as verdadeiras motivações dos dois principais partidos, cada um deles precisa de assaltar o Estado. Mas é só por isso, porque não é um problema ideológico. Está bem, Sr. mas eles não resolvem o problema enquanto não levantarem a sério. Sim, mas é que eles vão levar o país para o charco. Eu vou lhe dar um exemplo. A Constituição tem que obedecer a um determinado período de tempo. Nós não podemos ter uma Constituição que foi feita no período revolucionário. Não vale. E noutro mundo. No mundo em que havia escudo e não havia euro. Você repara uma coisa, só se fala em desemprego. Desemprego não pode continuar. Alguém fala em emprego. Como é que se cria emprego? Investimentos vocês não vão ter. E quando há investimentos, é para maquinaria ultramoderna. Nós, por exemplo, no nosso grupo, em Abrantes, montamos uma linha de enchimento do azeite de galo para o Brasil, que é o nosso principal mercado. É tudo robôs.
Não há um mão de obra? lagar de azeite em Ferreira do Alentejo tem 3 operários. Portanto, não é por aí que a gente cria emprego. Sim. É como eu lhe dizia no outro dia, através da criatividade. Fala-se cada vez mais aumentar as horas de trabalho e tal. Cada vez que se aumentam as horas de trabalho, na minha opinião, cria-se desemprego. Como é que eu vejo este problema? E a ideia original não é minha. Ouvi há 15 anos. Há 15 anos, num encontro em Colónia, na Alemanha, sobre relações de trabalho. É fundamental você ter uma fábrica que trabalha normalmente 5 dias. O que significa que há 20% dos seus ativos que estão fechados durante toda a semana. Qual seria a proposta? Trabalhar 7 dias por semana. Todo mundo. As fábricas, os bancos, o Estado, etc. Cada pessoa trabalha só 5 dias e trabalha menos horas por dia ou por semana. Isto seria à volta de 32, 33 horas, em vez das 40 ou 42 daquela época. Sim. Isso significa que os fins de semana são fins de semana de trabalho, mas são fins de semana de trabalho que não são remunerados a 200% nem com horas extraordinárias. O seu dia de folga pode ser uma segunda ou uma terça, um sábado e um domingo, ou um sábado e uma sexta. Isto cria emprego. Porquê? Porque as empresas têm mais horas de trabalhar e as empresas têm que meter mais gente. Como o Estado tem, porque tem que funcionar da mesma maneira 7 dias, que as universidades têm que trabalhar 7 dias e as escolas, etc. Isto parece uma ideia louca. Mas não é. Se um tipo vir bem, é a única forma de criar emprego hoje. Então, o Sr. Alexandre Soares dos Santos não acredita nestas sucessivas reformas laborais a que temos vindo a assistir? Claro que não. Em sede de concertação social? Claro que não. Eles nunca deram nada. Claro que não. Mas você repare que na iniciativa privada tudo corre normalmente. Ainda hoje não, quando é que foi essa manifestação da ponte? Foi no sábado. No sábado. Eu tive 33 pessoas em greve em 25 mil que trabalham no retalho. Estamos a falar de quê? E os que fizeram a greve são os delegados sindicais. Sim. Portanto, na iniciativa privada, ninguém está interessado em greves, as pessoas sabem a gravidade da situação, o que querem é o salário deles no fim do mês. E os prémios. Sr. Alexandre Soares dos Santos, como é que o senhor então acha que se cria emprego? O que é que tem que ser? Como é que se atrai investimento? Como é que se leva os empresários a investir e a confiar? Você tem que reformular completamente a sua forma de pensar. Mas não é só em Portugal, em toda a Europa. Em toda a Europa. Temos que compreender que vivemos num mundo aberto, em que estamos todos em concorrência. E em que cada país tem que resolver os seus problemas da melhor maneira para se encaixar dentro deste mundo moderno. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de dar exemplos. A mão de obra, as fábricas deslocam-se por causa da mão de obra. Que é mais barata, vão para aqui, vão para lá. No tempo do presidente George Bush pai, ele mandou fazer um estudo porque é que as empresas americanas se deslocavam para a China. E chegaram à conclusão no estudo que não era a mão de obra mais cara dos Estados Unidos, era o preço da energia. E o preço da energia é que levava às empresas. O que é que ele fez? Foi explorar o petróleo ao máximo, hoje são o primeiro produtor de petróleo do mundo, e o gás. E agora o gás. Portanto, eles foram resolver o problema. Não foram para a televisão nem para os jornais queixarem-se e dizer mal uns dos outros. Resolveram o problema. E você tem hoje os Estados Unidos em posição de exportar para a Europa a um preço que a Europa não tem com os contratos que fez com a Rússia. E nesse contexto, como é que o senhor vê os desafios que se colocam a Portugal, nomeadamente em termos de recuperação económica, de crescimento, que é esse o nosso calcanhar daqueles? Olha, você não cresce há 12 anos. Não é de agora. Não me venham falar no crescimento agora. Há 12 anos que nós não crescemos. Porque há 12 anos que ninguém pensa em nada, senão em construir porcarias. Mas também, isto não pode ser. Mas também há 12 anos nenhum país da Europa cresce. Desde 2001 estão todos em queda. Estagnados, nós não temos estadistas. Exatamente. Nós não temos estadistas, temos políticos. A Europa... Uma empresa que não tenha mão de obra ou não tenha management de qualidade, não cresce. Portanto, ela precisa de pessoas de grande qualidade hoje nas empresas.